Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião, apostos ao vivo, mais uma vez, Rede TV, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Satisfação estar de volta com você aqui, com o nosso programa Opinião, não é? Muito bom ter você em nossa companhia e estar à sua companhia. De segunda a sexta, das 7h30 às 8h30 da noite, sempre aqui com muitas informações que a gente busca extrair essas informações diretamente das fontes principais, né? Das fontes das informações. No caso de hoje, a gente vai conversar sobre agricultura no município de Cuiabá, familiar, os pequenos produtores, enfim, trabalho também gerado nessa área. E tem uma gama de informações que estão debaixo do guarda-chuva da Secretaria de Agricultura da capital. A gente vai conversar com o Vicente Falcão, o Vicente Falcão assumiu recentemente a pasta, ele estava na condição de adjunto, não é, do Felipe Corrêa, que ontem esteve aqui. O Felipe assumiu vaga lá na Câmara e aí o prefeito Abílio só subiu, não é? Só puxou o glorioso Vicente para a condição de secretário titular. Então a gente tem muito assunto, você vai ver que interessante. Eu estava vendo aqui que a gente notou algumas observações, algumas sugestões, enfim. Tem muito assunto importantíssimo, porque tudo que você consome aí na sua mesa vem da agricultura. No seu jantar, no seu almoço, no café da manhã. Então não tem como desprezar as informações, especialmente de quem produz tudo isso, como que isso chega, como é que estão as políticas do ponto de vista do governo municipal para que isso fique cada vez melhor para ambos, tanto para o produtor como também para quem vai consumir. Tem muitas novidades, fique atento, a Opinião está começando, não sem antes cumprimentar aqui meu caríssimo amigo, professor Lorenberg. Como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo, muito bem. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Então, hoje, uma quinta-feira, hoje é dia 31 de julho, um mês que parece que nunca acaba. Esse é o mês mais longo de todos os tempos. Não é possível, gente. Vai dar dezembro, mas não dá final de julho. Deu. Hoje é o último dia do ano. Começa agosto, agora, a partir de amanhã. E aí, você sabe, né? Quando tem julho, tem agosto, a gente sempre fica fica empolvorosa, porque vem aí calor para o lombo do cuiabano e vem aí também as queimadas que a gente sempre sabe que acontecem, e a gente vai, evidentemente, bater muito nessa tecla a partir de agora para que tenhamos a consciência de, né, para que possamos aí somar forças no combate às queimadas. E então, todo mundo já... E a começar pela nossa consciência, pela educação ambiental, de não ter que jogar lixo onde não deve, de não ter, enfim, não queimar fora do que é permitido. Mas isso é outro assunto para outro momento, porque agora vamos falar de agricultura familiar, agricultura que está na pasta do nosso glorioso Vicente Falcão, que hoje veio aqui pela primeira vez, que seja a primeira de uma série de outras tantas. Vicente, muito bom tê-lo aqui, obrigado. Eu falei agora há pouco, para começar a nossa entrevista, eu falei aqui nessa introdução que tem o pessoal que vende e o pessoal que consome, não é? Como é que está a oferta e demanda, já que nós temos feirinhas livres, né, a maioria de rua, dos principais bairros da capital? Como é que hoje, por exemplo, tudo quanto há em termos de hortifruti lá nas feirinhas, são produzidos em Cuiabá e Redondeza que eu falo na zona rural de Cuiabá, ou vem coisa de fora aí? Boa noite. Boa noite. O mercado de Cuiabá é abastecido tanto com produtos que são trabalhados e produzidos em Cuiabá, como no estado de Mato Grosso, como de outros estados da federação, e também como alguns países da América Latina com alguns tipos de verduras, né? A fruta, verduras e legumes, ele tem uma dinâmica muito grande aqui no município de Cuiabá.
Você tem as feiras livres, que são no número de 49, que toda semana se repete, são 4 dias, são 4 vezes por semana. E você tem ainda o mercado atacadista, que chama de SEASA, fica lá no Distrito Industrial também, onde recebe a grande parte disso. E você tem a rede de mercados e supermercados na Grande Cuiabá. Tudo que é produzido aqui no Mato Grosso não abastece o Não mercado abastece? Cuiabá, tem que vir de fora. Gente. Tem alguns produtos que têm alguma motivação, alguma especialidade, ou a natureza do estado que não tem produção. Por exemplo, o pepino japonês tem que vir de São Paulo, tem que vir de Mato Grosso do Sul, porque Sim. ele não abastece. Então tem vários outros produtos aqui que eu tenho aqui, por exemplo, a batata lisa. Mato Grosso não produz. Que é essa inglesa, que é essa lavada que chama de batata lavada. Ela não vem de Mato Grosso, ela vem de Minas Gerais, vem de Santa Olha Catarina, só. vem do Paraná. Então, assim, é muito dinâmico o mercado. As feiras livres, por exemplo, hoje nós temos cadastro de 700 feirantes, pontos de venda de feira livre, que circulam. Há uma estimativa que circula aí umas 250 mil pessoas visitando, ou consumindo FLV, fruta, legumes, verduras, ou comendo seu pastel, ou tomando seu caldo de cana, ou consumindo doces e outros produtos que possam ser comercializados em feira livre. Uhum. É um universo gigante, né? Nós estamos fazendo uma parceria com uma universidade para fazer um estudo socioeconômico deles para saber quem é o perfil do feirante. Tem o feirante que é produtor rural, que ele traz da sua produção e leva para vender, e tem produtor que não se interessa, ele não quer saber de ir vender o produto, ele quer vender na porteira. Ele produz até na porteira para dentro, porteira para fora, ele vende para o outro. E esse quem compra também, nós precisamos começar a descobrir quem são, que chamam eles de atravessadores. Mas também ele tem um custo de produção. Então, qual é o valor ideal? Primeiro, para quem produz, para oferir renda ou lucro, e esse que compra, que leva até no mercado, que leva até no centro de abastecimento, também para ele poder vender num preço justo, que também ele tira suas despesas. Então, é um mercado dinâmico que está aí, que quando nós entramos, foi uma decisão, inclusive, do prefeito Abílio, para a gente conhecer esse mercado informal que nós temos no nosso município de Cuiabá. Pois é, atravessadores, rapaz, infelizmente existe essa figura dos atravessadores. Se eu, por exemplo, tenho aqui meu amigo Lorenberg Alves, né? Se eu sei que ele tem a produção virtuosa lá no campo, lá na chacrazinha dele, lá no Cinturão Verde, aonde que for, ele produz lá alface, acelga, couve, ou tomate, enfim, que seja. Eu sei que ele produz lá, aí que eu vou perguntar se é legal isso. Aí, ô Lorenberg, cara, vamos fazer um acordo nosso que eu compro de você a X, o mercado lá está pagando assim, eu te pago um pouco mais, e aí você me vende só para mim. Aí eu vou virar o cara, né? Aí eu vou ficar Aí eu majoro isso e vou lá no feirante, que é o Vicente, e aí, ó, aqui está a caixa desse giló, aqui está... Eu comprei de Lorenberg lá por 50, estou vendendo por 70. Né? O que eu quero saber é o seguinte, isso é legal do ponto de vista da legislação mesmo, é legal porque, na minha opinião, deveria ter uma certa regra, se não lei, mas pelo menos uma regra, porque senão vira uma coisa que não é justa, né? E acaba afetando. Professor Lorenberg, boa noite, desculpe, eu esqueci de cumprimentá-lo, ele sempre tem a oportunidade de vê-lo, ele sempre fala do livre mercado também, né? E a oportunidade de você adquirir. Quando há um abuso do poder econômico, isso é ilegal. Configuração de abuso econômico. Quando você faz um contrato draconiano ou você impede do quem produz de vender, aí você está abusando do seu poder econômico. Identificado isso, claro que existe a lei para fazer a reprimenda. Mas a lei de oferta e procura é tão antiga, desde os tempos memoriais Sim. bíblicos, que vem. Essa é a regra que impera nesse mercado. E eu sou livre para vender e entregar para você ou não. E você é livre de comprar de mim ou não. Nós temos percebido é que a exigência do mercado consumidor de um produto de melhor qualidade, mesmo nas feiras livres, está chegando ao fato, à realidade. Então, a nossa preocupação quanto Secretaria de Agricultura e Abastecimento é olhar as duas pontas. A ponta de quem produz e o abastecimento para que esse produto que sai, vamos chamar assim, da roça, ele chegue com qualidade para quem consome. E tem um fato que a área urbana está se modernizando. Outrora se tinha pequenos mercados que não tinham prateleiras refrigeradas, porque alguns tipos de legumes e frutas dependem da refrigeração.
Então, quando você tinha feira habitualmente, era toda semana você ia lá comprar para você consumir a semana. Hoje você pode, num pequeno mercado que tem uma geladeira, e todo dia comprar algo que, um alface, um tomate, que tem essa duração. E hoje tem um sistema de produção, tem um caso bem típico da mandioca, já entrando nesse área, tem algumas mandiocas que são de curta duração de prateleira, algumas espécies, e outras são de mais longo, de um mês mais de duração. Então você tem um mercado que sabor, textura. Hoje a mandioca é uma produção industrial. Você vê ela ali, ó, tem as variedades dela, e cada qual tem uma característica, depende para que você quer usar. Ah, esse aqui tem mais especificidade para fazer farinha. Esse aqui é a fécula, esse aqui é para chama mandioca de mesa. Uhum. Então, é um universo que está aí colocado, que aí nós, quanto secretaria, quanto poder governamental, que é para justamente fazer esse acompanhamento, e não é fazer a regulação, isso é a sua regulamentação, ajustar para evitar o que você acabou de mencionar, nós estamos atentos, como diz, nós temos que criar um centro de inteligência dentro da secretaria, com os pessoais, vários profissionais, doutores, para justamente nós fazermos essa nova abordagem do sistema de produção e abastecimento. E isso afeta não só o pequeno, como também o grande. O vento que sopra aqui. Aí este tem mais recurso, então ele consegue resolver o seu problema. Esse detalhe também, o cara que tem mais recurso, ele consegue comprar até maior quantidade, né? Sim, aí é o preço da oferta, né? Isso aí, que é natural, desde que o mundo é mundo, isso aí em todo canto. Então tá certo. Eu vou, antes de chamar o Lorenberg para bate-papo, para continuar aqui o nosso bate-papo informativo, vou passar para você um número que é importantíssimo você ter aí, que é o da Secretaria de Agricultura. Parece que é um WhatsApp que funciona nesse número aqui, que você, tanto o produtor, especialmente você que é feirante, não é? É bom ter isso aí para todos os momentos e situações aí. Denúncia, por exemplo, reivindicação. Lá tem um pessoal, até onde eu sei, isso aqui está funcionando muito bem, que é o 3645 7250. Perfeito. É isso mesmo? É isso mesmo. E esse WhatsApp, ele dá duas opções. Uma que é a da parte de trabalho, a diretoria DG, e a diretoria de abastecimento. Se é assunto, o próprio sistema, gravado, qual é o assunto seu? Eu quero falar sobre a feira. Aí você é redirecionado para a diretoria da agricultura e abastecimento. Não, eu quero falar sobre vagas de emprego. Você é redirecionado para a diretoria de emprego e renda que nós temos lá. Boca, a Caroline estiver aí, eu queria pedir para vocês colocarem depois, no segundo bloco, no rodapé, esse número, para a gente frisar aqui para as pessoas, até acerca disso que o Vicente Falcão disse. Vou repetir o número aqui, 3645 7250, Secretaria de Agricultura. É um WhatsApp isso, viu, gente? Eu até adicionei aqui, aí o povo já veio me pedindo as coisas aqui, Se eu quero, digita 1, vagas de emprego, 2, vaga de estágio, 3, isso na questão do emprego, né? Sim. Aí depois lá embaixo tem, saiba também, aí tem umas opções lá, por exemplo, vaga de, não, tem um monte de assistência técnica e extensão rural, tem um monte de coisa. É um baita de um serviço, tecnologia a serviço aí da população. Eu vou pedir para, se for possível, né, a gente colocar depois no rodapé aí, para que você que está assistindo aí possa, inclusive, anotar aí e salvar, porque é o WhatsApp, viu, gente? 3645 7250. Lorenberg. Secretário, antes de mais nada, registrar nossa alegria, mas muito bom mesmo tê-lo aqui. Muito bom, para que a gente possa entender um pouco mais a questão da agricultura e a questão do que a produção que vai à nossa mesa. Mas tem um detalhe, secretário, que me chamou a atenção muito quando o senhor mencionou que a prefeitura, o prefeito, a administração atual tem o propósito de fazer um diagnóstico para ver o perfil do consumidor. Só que, a meu juízo, e aí é uma opinião de um leigo, é claro que o senhor tem muito mais condições de fazer, de responder a todos os questionamentos, eu não tenho. Secretário, um diagnóstico anterior do que é produzido na zona rural cuiabana também não precede a esse primeiro diagnóstico. E justamente nesse ponto, o senhor deve lembrar isso muito melhor do que eu e deve ter discutido isso muito melhor do que eu. No ano de 2021 a 22, a prefeitura
contratou um serviço, uma pesquisa, um estudo na região rural. E lá eles elencaram uma série de itens, entre os quais que as famílias que são donas de sítios, de pequenas áreas onde produziam, não produziam o suficiente para levar para o mercado cuiabano, porque grande parte do que eles produziam era para consumo interno, para uma agricultura de subsistência. E aí me chama a atenção, o senhor chegou de colocar essa pesquisa que foi contratada pela prefeitura na secretaria para discutir isso tudo, para dar um subsídio maior para que a secretaria possa direcionar o seu trabalho ou não? Professor, eu acho que eu não soube ser claro, a pesquisa socioeconômica é para nossos feirantes, para saber o seu perfil. Se o senhor deve frequentar a feira, deve perceber que temos mais de quase 50% de quem tem uma banca é uma mulher. E qual é o perfil dela? Ela é a dona ela que é a liderança da família. Eu tive a oportunidade de conhecer uma feirante que na realidade é uma pequena produtora rural no assentamento Sadia em Varja Grande. Ela participa de 3 feiras, ela e mais 2 pessoas. Eu perguntando sobre o produto maravilhosos dela, né? Mas eu sei o nome dela, mas isso aí do produto que ela está vendendo, que eu tive a oportunidade de vivenciá-lo. Mas com mais 2 pessoas, são empregados, são diaristas contratados eventualmente, então é atrás desse perfil para que nós possamos direcionar uma política pública para esse segmento do mercado. Como eu falei para o senhor, aproximadamente 250 mil pessoas circulam. E quanto a essa pesquisa, foi quando, na época do secretário Vuolo, fez o programa Agro da Gente, que nós encontramos, e é uma proposta muito interessante, tanto que nós continuamos com essa proposta. Foi uma pesquisa realizada pelo IMEA, onde 50% das propriedades rurais do município de Cuiabá é chácara de lazer. E tem o perfil daqueles que produzem apenas para consumo próprio, e tem o perfil daqueles que produzem também para comércio. E dentro desse universo, dentro dessa estratificação, o senhor tem lá, a maioria dos programas, as pequenas propriedades rurais de Cuiabá, não tem só matrícula no cartório, não tem garantia real para pegar qualquer financiamento, né? O programa Pronaf não consegue mais atendê-lo porque tem a questão ambiental, precisa da licença do CAR. Então, nós estamos entrando, assumimos a secretaria no momento, espaço e tempo, que nós temos que trabalhar, dizer assim, não é trabalhar contra o tempo, mas aproveitando o máximo do tempo para regularizar. Para isso, nós estamos fazendo o quê? Veio trabalhar com a gente, em parceria com a equipe técnica da Empaer, localizada no município de Cuiabá. São 11 profissionais. E estão para o senhor ter uma ideia, o governo lançou o programa do Fundo de Apoio à Agricultura Familiar, chamado Fundaf, e tem lá, para quem aí tem um outro perfil de produtor, que eles vivem do bônus família, que é o pessoal ligado ao programa CAD Único. Esse está nesse perfil. E dentro do estudo desse perfil, a maioria desse pessoal não consome produto natural, produtos embutidos, que falam, ou processados, que é mais simples, recebe o benefício, vem na cidade pegar, passa no mercado, compra um sacolão e leva 2 sacolões e passa a semana dele fazendo isso. É um perfil que nós temos que trabalhar, identificar e ver por que está acontecendo isso. Nós, às vezes, temos a vivência, nós conhecemos um pouco da nossa zona rural, falta um estímulo, o amor próprio, talvez, né? E aí entra a extensão rural, entra a pesquisa, que já existem, né? E também entra mais uma outra parte, a parte social, né? Entra o psicólogo, o nutricionista, para saber por que está acontecendo isso. E tem mais um outro perfil. A maioria das pessoas já passaram de 57 anos, que estão hoje na zona rural, moram na zona rural. Aí você vê por que o jovem não fica lá, né? Ele vem para a cidade, ele faz o primeiro grau lá, tudo, anda de ônibus. Quando ele vem para a cidade, já para melhorar seu nível, ele tem aqui, o ônibus não tem poeira. Lá não tem internet. Aqui tem. Lá não tem ar-condicionado. A energia tem, mas é muito precário, né? E outros mais, a socialização. Você fica lá na sua casa, para você falar com o vizinho, você tem que andar um trecho. Então, o que é a opção que ele faz? Eu vou ficar aqui na cidade. E aí a força da mão de obra desse pessoal
os seus 57 acima, já não é mais a mesma o vigor dos 25 anos atrás, quando ele tinha 25. Então, esse trabalho identificou esse perfil e dividiu o município de Cuiabá em 7 regiões, que aí nós estamos trabalhando em Lelencocos, eles denominaram cadeia de produção, cadeia do mel, cadeia do leite, cadeia da pecuária de corte, cadeia da ovinocultura. Então, são perfis. Não podemos abraçar tudo de uma vez, nós estamos há 7 meses de governo, mas já identificamos, sim, os pontos mais fortes e aonde nós, com investimento na qualidade e assistência técnica, a gente pode ter. Qual foi? Fruta, legumes e verduras, que dá uma resposta rápida. Hoje, nós tivemos recebendo os produtores de Santo Antônio da Lenda, lá do município vizinho de Cuiabá, uma senhora lá falou, a frutas oleaginosas, de horta, se você investir um pouquinho nele, te dá resposta rápida. Ok. Tem um desafio. Interessante isso. É desafio mesmo. Aí tem que saber até que ponto está potencializado o governo municipal na gestão do Abílio e intencionado de resolver isso, de estender os braços para que a gente possa fortalecer cada vez mais essa agricultura, não é? Enfim, olha só, tem que ir ali para o intervalo comercial, mas é coisa breve. Lorenberg abre o próximo bloco aqui com perguntas ao Vicente Falcão. A gente volta no instante só. Muito bem, estamos de volta aqui com o programa Opinião na sua TV Pantanal. Estão perguntando para mim aqui no Zap qual que é o telefone lá da Secretaria de Agricultura, que é o WhatsApp. Atenção você então que está pedindo aí, que está no Zap, aqui perguntando no grupo do Opinião, 3645-7022. Mentira, não é nada disso, é 3645-7250. Repetindo, 3645-7250. Esse é o Zap da Secretaria de Agricultura de Cuiabá, 3645-7250. É o WhatsApp, inclusive você vai lá e vai ter um leque de serviços disponíveis para você lá, né? Tudo intuitivo, a assistência técnica, extensão rural, tem a questão da inspeção também, feiras livres, dentre outros assuntos, vagas de emprego, não é? Isso e muito mais. Daqui a pouquinho a gente vai colocar no rodapé para você fixar. Vou para o GD, que é o Gazeta Digital agora. O UFMT anuncia, rapaz, câmeras e também o fechamento aí de guaritas. A reitora da Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, Marluce Silva, anunciou nesta quinta-feira, dia 31, um conjunto de medidas para reforçar a segurança no campus. Em uma semana, 2 estudantes foram agredidas e uma mulher foi encontrada morta em área desativada da unidade de ensino. Entre as medidas anunciadas estão a instalação de 600 câmeras externas do programa Vigia Mais MT, a implementação aí de um botão do pânico, até o atendimento especial da segurança da universidade para o público feminino, reforço de segurança nas 2 guaritas, com vigilância 24 horas, fechamento das entradas e saídas alternativas de carro, lá no Instituto de Ciências Humanas e Sociais, ICHS, também lá no Instituto de Educação, além também de parceria com a Secretaria de Estado de Segurança Pública para policiamento interno. Na manhã desta quinta-feira, a reitora se reuniu com estudantes do Diretório Central dos Estudantes do DCE e também dos Centros Acadêmicos, os CAIs, da UFMT. Eles apresentaram 10 demandas de segurança e 7 delas
foram acatadas pela profissional. Outras possíveis medidas, como o aumento no contingenciamento de seguranças, serão analisadas. Clique aí no GD. E essa outra aqui eu não vou ler inteira, mas olha só, o presidente da Câmara de Várzea Grande, o Vanderlei Cerqueira, do MDB, Lorenberg, fez duras críticas à bancada federal do Partido Liberal PL, que é a sigla da prefeita Flávia Moretti, ao cobrar o envio de emendas para o município. Em tom incisivo, ele exigiu uma postura mais responsável e colaborativa por parte dos parlamentares do grupo, afirmando que eles sempre buscam o município, aspas, na hora de pedir votos. Ele continua dizendo o seguinte, o Vanderlei, tem que ajudar Várzea Grande, eles tiveram voto aqui, então é a hora de todo mundo ajudar com as emendas, trazer emendas para Várzea Grande, fecha aspas, disse aí o glorioso Vanderlei Cerqueira. Tem mais detalhes dessa notícia aí, ó, a bronca do presidente da Câmara de Várzea Grande, Vanderlei Cerqueira, quanto a essa questão da emenda, ouso dizer, Lorenberg Alves, que ele está certo, não é? Porque se eu sou Paulo Coelho, deputado ou senador de Mato Grosso, que tive um caminhão de votos lá em Várzea Grande, gente, minimamente eu devo ajudar, não é? Independente da cor partidária. E aí, Vanderlei, eu acrescentaria que não só o PL, mas todos, né? Mandar emenda, ajudar, até porque a gestão não está fácil, né, Lorenberg? Paulo e amigo telespectador, eu concordo em gênero, número e grau com o que disse o Paulo e concordo também com o presidente da Câmara, está certíssimo. Porém, a meu juízo, deveria ser uma cobrança conjunta entre o presidente da Câmara e a prefeita de Várzea Grande. Essa cobrança conjunta deveria se dar precedida por uma reunião com os parlamentares federais, porque é um número menor. São 8 deputados federais, portanto, podem, de uma forma muito rápida, fazer uma reunião entre a prefeita, o chefe do Legislativo Várzea-Grandense e os parlamentares. Ou seja, roupa suja se lava em casa. Exatamente, né? Chama todo mundo para conversar, para pedir mesmo. E aí, se houver uma falha, depois disso, aí vem uma cobrança. Uhum. Com a relação à Assembleia Legislativa, é um pouco mais complicado reunir 24 deputados estaduais, juntamente com a prefeita e o presidente da Câmara. Isso pode se dar em 2 ou 3 grupos de deputados estaduais, porque todos eles, amigos, todos eles sim obtêm ganhos eleitorais da cidade de Várzea Grande, porque afinal de contas é o 2º maior município do estado. Portanto, todos eles, os deputados federais, todos eles obtêm votos preciosos em Várzea Grande. Não tem sentido, amigos. Isso sem falar dos 3 senadores. Todos os 3 senadores precisam também encontrar com a prefeita, encontrar com o presidente da Câmara e ter esse relacionamento. Até porque, amigos, o que for discutido, que foi colocado na emenda parlamentar neste ano, só virá no ano que vem. É preciso a gente ter muito clareza isso. Então, as emendas do ano passado cairão agora, evidentemente. Mas os deputados estaduais que entraram agora, os deputados federais que entraram agora, as suas emendas só irão aparecer no ano que vem. Daí, a meu juízo, essa conversa preliminar é imprescindível. Concordo plenamente com o Lorenberg. Então vamos conversar. Não tem um líder do prefeito na Câmara, não tem um articulador político aí. Eu sei que o Tião faz muito, o vice-prefeito Tião Nazaré faz muito bem isso. Então vamos reunir todo mundo, vai um fim de semana para um sítio no sertão de Piritiba,
como diz a música do Raul C, reúne de forma republicana mesmo, sem aquela coisa de faca no pescoço, de emenda, não, vamos conversar, vamos pensar Vargem Grande, colocar no primeiro plano assim, não é? E aí para todo mundo. Antigamente tinha uma conversa que o Jaime Campos era o rei das emendas, mas só que antigamente, num passado não muito distante, as gestões eram do Calil, que era padrinhado assim, era do mesmo grupo político, padrinhado fica um pouco pejorativo, né? A própria Lucimar Campos, que é esposa, então, eu não sei como é que está agora, mas eu também tive informação que o Jaime também tem mandado emendas para lá. E aqui a gente faz questão de anunciar. Outro dia, não faz muito tempo, tinha um reitor aqui do Instituto IFMT, que falando aqui de emendas, eu perguntei para ele de emendas, e lá como é que está, assim. Aí ele falou, aí não falou o nome de uma parlamentar que tinha mandado emenda, não é? E a parlamentar estava assistindo o programa, e ela ligou, mandou mensagem para mim aqui, fala para esse moço aí que eu tenho emenda lá, que foi tanto, que era a Rosa Neide. E ele lembrou e pediu 1000 perdões. Verdade. Então a gente faz questão de estar noticiando aqui, informando. Lá para a agricultura familiar também, de Cuiabá, será bem-vindo, porque dinheiro não está fácil assim não, né? Então fica a dica aí, concordo, e que pudesse ser de forma mais intimista, não em público, né? Porque aí a impressão que fica é que estão querendo fazer estadalhaço aí e não resolver o problema, né? Não estou dizendo que é o caso do Vanderlei, mas se a conversa vingar, eu acho que fica melhor para chegar num bom termo. O Vicente Falcão está aqui, o secretário de Agricultura de Cuiabá, o professor Lorenberg vai abrir o bloco de perguntas. Secretário, antes de começar o programa, nós estávamos conversando e o senhor falou de produtos que vêm da Argentina, que vêm do Chile. Durante o bloco anterior, o senhor também tocou muito rapidamente nesses produtos. Eu me lembro muitíssimo bem que uma vereadora, a Baixinha, esteve aqui conosco e, num determinado momento, ela disse o seguinte, que muito poucos os produtos produzidos em Cuiabá vêm para a mesa do cuiabano. O Paulo deve lembrar muito bem disso. Sim. Ela bateu nessa tecla. E aí, como eu estou diante de alguém que tem um conhecimento muito maior do que o meu a respeito disso, o senhor pode elencar, secretário, quais são, de fato, os produtos que são produzidos em Cuiabá e que chegam à nossa mesa? E que não dependem, por exemplo, de outros municípios do estado, de outro estado ou de fora do país? Se você considerar o número da nossa população e o consumo dela, proporcionalmente ao que é vendido e comercializado, ela é muito pouco, proporcionalmente falando, né? Às vezes, o produtor de Cuiabá vende na feira, ou vende para quem faz a feira. E isso não chega. Chega de uma... olhando o nosso universo, aí ela assiste ela a razão a falar isso. Muito pouco chega mesmo, em razão do consumo. A nossa produção é pequena, né? A considerar que são 2.500 famílias, e dessas 2.500 não são todas produtoras, e se produz apenas um tipo de produto, né? Então, isso chega a ser verdade mesmo, tá? Agora, os municípios do circunvizinho do próprio estado fornecem e tem produtos, como o senhor bem mencionou, repetindo o que eu já disse, né? Tem vários produtos que vêm de outros estados, porque o próprio estado de Mato Grosso não consegue abastecer o mercado. Ou porque esse produto, esse FLV, fruta, legume, verdura, talvez o clima ou o solo não é propício à produção desse daí. Ou está faltando tecnologia para que possamos também entrar nesse mercado, né? E isso vai, por exemplo, já mudando um pouco para a proteína animal, toda a produção nossa de peixe também não... Nossa piscicultura não abastece o mercado de Cuiabá. Não suporta o mercado. Então precisamos de mais peixe, mais carne, mais proteína oriunda do peixe. Nós detectamos isso, mas isso nós estamos fazendo esse diagnóstico e à medida que nós estamos identificando para que nós possamos, a partir, elaborando os planos de trabalho, para que nós possamos incentivar. Porque, acima de tudo, professor, nós temos que pensar, precificar, valorar esse produto, para que como não aconteceu há uns 2 anos atrás,
Está faltando mandioca no mercado Cuiabá. Plá, incentiva a produção de mandioca. Digamos, estava R$15 o arroba. Aí, superprodução, caiu para 8, 10. Quem pagou o mico? O produtor. Você acha que outro ano ele vai plantar mandioca? Não vai plantar. Então, nós temos também que ter, nessa visão política gerencial, de abastecimento, essa lógica de mercado, né? Realmente, repito, e confirmo que a vereadora, que vivencia, né, Baixinha Girardelli, vereadora, e quem não conhece o trabalho dela, junto às produtoras rurais, e ela trabalha, né, cresceu nesse universo de comercialização de produtos da agricultura familiar. Então, você tem, sim, só que isso nos leva e nos motiva a também criar. Problema, hoje nós temos pequenas propriedades aqui em Cuiabá que ele produz 8.000 pés de alface hidropônico. Então, uma forma, hoje você já não fala só em hidroponia, você fala em aquaponia. O que é isso? Você tem a hidroponia e você tem o peixe, a aquicultura. Aí você tem a água que passa para alimentar as plantas da hidroponia, o alface, as verduras que são para isso, passa num filtro e vai para o peixe. O peixe é alimentado pelo que vem da planta, os dejetos do peixe são filtrados e volta para fazer substrato para alimentar a planta. Então, já temos alguns exemplos disso, né? E a tendência é evoluir para isso. Então, temos essa parceria com a Secretaria de Estado de Agricultura Familiar para nós desenvolvermos 5 polos aqui em Cuiabá, para consolidar de vez com um novo sistema de produção, que você não precisa mais de que 5.000 metros quadrados para fazer isso. Mas precisa de água. Pois é. A problemática existe. Sim. O desafio também. O desafio também. Mas e aí? Nós vamos ficar até quando sem essa iniciativa de fomentar que a gente possa produzir, eu falo os nossos produtores, possam fazê-lo aqui, com linhas de crédito, sei lá o quê. A forma de incentivo aí tem as equipes técnicas, tem as parcerias, sim, não é, que podem ser feitas. Para a gente ter que capitalizar, fomentar isso aqui, capitalizar isso aqui, é o que está faltando, na minha opinião. Isso é possível ser feito, até porque no Estado tem órgãos que são capazes demais de dar esse auxílio, Impaer, não é? E a própria Secretaria do Governo, o próprio governo também, enfim. E outras mais. Vamos ficar até quando? Esse dia eu adoro requeijão, tipo queijo, requeijão. Produto de origem animal. Para encontrar, fui em 2 feiras, para encontrar, deu o que fazer. Não é? E aqui poderia ter uma indústria de queijo, o pessoal que produz queijo, né? Como lá em Juína, por exemplo. Não tem um planejamento para isso, não? Não. Isso passa por uma outra vertente, que é a sanidade, a vigilância sanitária, a qualidade sanitária do alimento que você vai adquirir. Então, veja bem, e aí eu sou do tempo que o queijo ordenhava a vaca, mal punha o coalho nele, espremia, punha para escorrer e consumia. Eu falei o queijo só como exemplo. Mas hortaliças aí. Você citou uma coisa bem clara. Hoje nós temos legislação que não permite mais fazer isso. Sim. Você tem que ter material inox para você processar o queijo, para você processar o leite. Começa pela vaca. Ela tem que ter uma saúde, controle de sanidade feito pelo Instituto. Tem o selo. Vai começar. Vai para o Instituto de Defesa Agropecuária, que faz a questão de sanidade animal. Beleza, viu a qualidade do leite, os lácteos que tem lá, tudo o que ele precisa ter, mede se ele não vai cortar, vai para ferver para você fazer ele, que você não pode fazer com leite cru. Tem que ser um leite fervido. Aí você vai espremer. O ambiente onde você vai produzir esse queijo, ele tem que ser um ambiente que passa pela inspeção sanitária municipal. Isso tem um custo muito alto, né? E esse problema vem desde 1932. Só que chegou em 2025, nós somos instados pelo Ministério Público que teve termos de ajustamento de conduta das gestões anteriores, que em 2024, 31 de dezembro de 2024, todos os queijos vendidos nas feiras livres e no mercado Porto seriam todos eles inspecionados.
estão cobrando a fatura. E nós estamos... Cara, é angustiante, sabe? Você chegar num produtor, incentivá-lo a produzir, ele quer transformar parte dessa para oferir melhor a sua renda em queijo que tem uma lucratividade maior, e de repente, nós mesmos, nós que eu digo, o próprio poder público concedente diz assim, ó, você precisa fazer isto. O governo do estado se virou, andou bem, criou o CAPP, que é o Serviço de Inspeção da Agroindústria de Pequeno Porte, onde até um limite de produção de volume de leite, o processo de sua regularização é bem menor, né? E nós estamos dentro, hoje, trabalhando em conjunto, estamos atualizando nossa legislação do Serviço de Inspeção Municipal, que era uma legislação mais arcaica, mais draconiana, com base no CIF, até o Serviço de Inspeção do MAPA, simplificou o processo, tirou da obrigação de você, até ovo para ser vendido na feira, outrora precisava passar por um serviço de inspeção. Hoje eu compro ovo caipira na feira. Então, assim... Ok, eu vou ter que ir para o intervalo comercial ali, Vicente. A gente vai continuar essa prosa nossa aqui, porque senão depois o povo vem bravo comigo aqui. Coisa bem breve, daqui a pouquinho a gente retoma aqui o nosso bate-papo com o secretário de Agricultura de Cuiabá. Eis que estamos de volta com o programa Opinião na sua TV Pantanal, um correndinho, porque hoje tem futebol, daqui a pouco aqui, na Rede TV, não é? O Lorenberg vai abrir o bloco de perguntas ao nosso glorioso Vicente Falcão. Secretário, o senhor falava durante os blocos anteriores e o senhor vai falando e vai surgindo questionamentos. Eu me lembro muito bem que em 2016... o deputado Eduardo Botelho fez uma audiência pública na Assembleia Legislativa para discutir agricultura familiar. E, na oportunidade, o prefeito de Livramento, à época, esteve nessa audiência pública. E ele disse uma frase que me chamou muito a atenção. Ele disse o seguinte, olha, a grande parte da população livramentense está na zona rural. Só que ele não precisa de um trator. Ele precisa exatamente do ensinamento técnico. Porque para que ele quer o trator? Ele precisa do ensinamento técnico. Foi essas as palavras que o prefeito de Livramento, à época, que me fugiu o nome agora, falou. O presidente da Empaer estava nessa audiência pública também. E aí o senhor me disse aqui nos 2 blocos anteriores que tem técnicos da Empaer dentro da secretaria. O pedido da região rural, nesse sentido de ajuda técnica, tem aumentado ou não? Tem aumentado e com qualidade cada vez maior, porque esse mesmo técnico, hoje, a maioria são mestres em produções. Só conosco lá, nós temos um mestre em produção de banana, outro em produção de mandioca. E o que ocorre? Hoje o problema já não é a qualidade do técnico que presta extensão rural, é o recurso financeiro para ele poder alavancar a sua produção. E aí vem o Pronaf da vida, e o que falta a você quando faz isso? Todo mundo precisa de um capital de giro. O que é esse capital de giro? Bom, eu vou pegar o seu dinheiro, eu vou me dar 2 anos de carência para eu começar, porque você não é diferente da produção urbana. Você edificou, você já sai vendendo, já sai aturando. Você leva no mínimo 90, 120, dependendo do que você vai produzir, para ele começar a produzir. Mas nesse período, você fica sem ter, não é nem lucro, nem venda, você não tem renda. Então ele precisa ter esse tempo para que a sua produção alcance a sua maturidade. Dessa maturidade, ele coloca a venda, ele consegue apurar os recursos financeiros para que ele consiga repor, plantar novamente, e para depois ele começar a pagar seu empréstimo. Aí tem todo um perfil de erro de políticas governamentais, e aqui eu tenho que dizer isso, de atuação para esse tipo de segmento. Não só para o pequeno, o grande já se virou. Já são, a economia, como globalizou a economia, então ele se mede, se pesa por uma dolarização. E abastece o mercado mundial. Mas o mercado interno, houve essa falta de visão. O senhor falou muito bem. O produtor não precisa do trator. Gente, concordo em parte e não. A parte que eu concordo,
que ele precisa saber como operar esse trator. Hoje as máquinas, a tecnologia embarcada numa máquina é impressionante. Tudo computadorizado. E outra, um erro, dá um trator de grande porte para um produtor que tem 10, 12 hectares. Não consegue nem manobrar. Aí você põe a casa, ele é obrigado a ter a reservinha legal dele, a sua APP, se tiver tudo isso na propriedade dele, sobra o quê? 6 hectares para produzir, como é que ele vai manobrar um trator de 120, 130 cavalos? Você vê. Aí? Aí tem grade, tem plantadeira. Qualificação. Ele precisa... Não, tem trator de pequeno porte que ele faz o mesmo serviço. Tem tecnologia. Hoje, com um trator de 80 CV, ele faz a mesma coisa com um trator de 120, olha lá. Mas até para o pequeno tem que ter... Sim, não, aí eu entro com o professor Lemberg está nos lembrando, a assistência técnica. Aí dá o trator, dá uma grade, esquece de dar a plantadeira, não tem plantadeira, aí não tem a ensiladeira do solo. Aí, então, o que está faltando? Aqui para trás houve o erro grave de não fazer essa avaliação. Não ouviu também o corpo técnico da extensão rural para dizer qual é o equipamento que você vai trabalhar, igual nós aqui com esses equipamentos. Perfeito. Alguém chegou e disse, melhor, eu me lembro, o microfone grande aqui, né, se eu não tinha esse ponto fantástico, chegou a evolução tecnológica. Né? Em alguns setores da nossa produção rural, a evolução tecnológica é fantástica. Tá? Você vê alguns produtos que tem, até no produto evoluiu, mas faltou políticas públicas com essa visão. E aí o senhor vê, em 2016 o senhor disse, né? De lá para cá, o erro ainda continuou. E aí estourou agora para nós, mas nós vamos resolver sim. Nós precisamos resolver. Precisa porque, olha só aqui Lorenberg colocou uma situação, eu coloquei outra, foram outros tantos, a questão de não ter o produto aqui no mercado cuiabano, dos nossos produtores não estarem produzindo por conta, sabe-se lá por quê, mas eu poderia até dar como sugestão aqui, aliás, uma sugestão que eu acho que já está acampada, já está absorvida pela prefeitura. Linha de crédito, primeiro qualificação, né? Primeiro, por mais simples que seja a máquina, tem que ter qualificação, que são as mais variadas máquinas, não é? São os mais variados segmentos dentro da agricultura, familiar principalmente. Qualifica esse pessoal que não tem a qualificação, até por conta da tecnologia, e aí vem a linha de crédito, para que esse possa incrementar seu negócio, a sua produção, possa ter melhores condições de fazer até a própria competitividade, a própria competição, poder entrar no mercado e não dar espaço para quem vem de fora, porque não tem outra alternativa, senão trazer a selva de fora, trazer a vargem, que minha mãe pede tanto, que a gente não encontra nas feiras mais, o próprio requeijão que eu falei aqui, esse pessoal produzia aqui agora. Então, linha de crédito está aí, acessível, não é? Tem a Desenvolve MT no estado, que pode ser parceira, o próprio município pode desenvolver o seu também, e a capacitação, quer dizer, já começa bem, não é? Aí fora os outros detalhes aí. Você falou uma coisa séria, o Desenvolve MT, ontem o prefeito Abílio assinou o termo de cooperação técnica da Prefeitura Municipal com o Desenvolve MT, dentro da Secretaria da Prefeitura, vai ter um escritório do Desenvolve MT para justamente facilitar, ser um facilitador disso. Ótimo. Você é o primeiro a saber. Né? Então, e o Felipe a parceria exatamente é o quê? A parceria, porque o Desenvolve MT tem a sua central. Ele não é feito através de agências convencionais. Então, a Prefeitura se dispôs, foi lá, falou assim, eu quero fazer parte do processo de agilização desses créditos. Então, vamos conveniar, nós vamos treinar um servidor para trabalhar no sistema do Desenvolve MT, sem precisar o Desenvolve MT montar uma agência em Cuiabá. Ok. Que ótimo. Aí, notícia boa essa aí, né? Então, tem parcerias e tem parceiros que estão aí à disposição. Vamos trabalhar junto, vamos jogar junto aí para a gente conseguir melhorar as condições do nosso pequeno produtor, especialmente aqui na Grande Cuiabá, na capital Cuiabá. A zona rural nossa é riquíssima. Vai para o Cinturão Verde, por exemplo. Cadê a piscicultura? Cadê os pequenos tanques de peixe? É outro norte que estamos trazendo peixe de fora, gente. Um riozão desse aqui. E os tanques que podem ser feitos também. Mas meio ambiente, tem licença ambiental. Trabalha-se isso também, ué. Porque se a gente tem... E isso é lucrativo, que eu tenho informação, estudei sobre isso aí. Os tanques, o cara que produz ali, ele tem um lucro excelente, né? Mas a gente não vai ficar rodando nisso aqui, eu quero chamar Lorenberg para especular mais aqui. Mas, ô secretário, a sua secretaria, além da agricultura, também é trabalho. Perfeito. Fala-se muito, secretário, e eu sei que está começando a administração agora,
pode ser que não tenha chegado a esse número. Fala-se muito que o estado de Mato Grosso tem um número muito pequeno de desemprego, ou não tem praticamente desemprego. E Cuiabá? E a cidade de Cuiabá, como está na questão do emprego? Olha, nós estivemos participando com o chamado Feirão do Empregadorismo lá na na Universidade Federal da Unic. E lá nós encaminhamos apenas 30 nomes para emprego. Ficamos lá e circulou mais de 1.000 pessoas lá dentro. Fora as grandes empresas que estiveram lá também para fazer o que está faltando é qualificação, é aprimoramento. Para o senhor ter uma ideia, nós tivemos com o Sindicato de Transporte Rodoviário e estava conhecendo aqueles caminhões, carretas, aquelas coisas maravilhosas. Só de tecnologia embarcada, eles têm, se parecer um profissional lá, que saiba dirigir uma daquelas carretas, já está empregado. Não tem mão de obra para fazer esse tipo de especialidade. E aí você vai descobrindo, né? Não basta ser motorista de carreta. Agora a exigência é, tá bom, você vai dirigir que tipo de cavalinho? Você vai transportar óleo diesel, líquido? Você vai transportar animais vivos? Você vai transportar carga seca, que eles chamam, aqueles sólidos? Então, já são especializações que estão saindo dentro da própria categoria. Aí você tem, fora as categorias C, D, E, aí você tem para dirigir para ônibus escolar. Um grande fato que a gente vê, a qualificação é um dos grandes barreiras para isso. Tivemos pela primeira vez a participação da Secretaria de Assistência Social nesse movimento, conseguimos encaminhar 4 PCDs para empregos. E assim, Lorenberg, pena, a gente não pode filmar sem autorização, né? Mas o grau de felicidade da mãe que estava com o cara e do filho que estava acompanhando, que já saíram já com o emprego destinado, é gratificante. Não importa que seja 4, que seja 4.000, 40, sei lá. Mas pessoas ainda buscam, sim. Precisam. Perfeito. Olha só, a propósito disso aí que ele está falando, isso e tudo que a gente conversou aqui, você pode obter mais informações, circular lá no Zap da Secretaria. O Boca estava colocando aí no rodapé, só que eu enxergo com a beleza, né? Eu não vou adivinhar, eu vou enxergar nada não. Fala para mim aqui, que eu vou lembrar aqui sempre, apesar de você estar lendo aí no rodapé 3645-7250, é o WhatsApp, tem a informação sobre emprego, tem sobre as feiras, tem tudo lá. Vai ter sempre uma forma de atender você mais fácil, inclusive. Eu quero encerrar aqui, eu tenho que encerrar mesmo, eu te dou 1 minuto para você responder, que eu fiquei fascinado com um serviço, inclusive, que consta lá no hall de trabalho da secretaria que você comanda, que é o Disque Abelha, rapaz. Disque Abelha. Eu falei, como é que funciona? Para que serve isso? Será que levou uma ferroada de abelha, liga para eles? Mas aí seria SAMU. O que é o Disque Abelha? Disque Abelha, a gestão passada no programa Agro da gente criou tem uma cadeia produtiva do mel. Né? Agora já não se fala mais mel, fala-se apicultura. Né? E aí dentro disso, aí nós aprimoramos, qual seja o problema que nós detectamos. Dentro da área urbana você tem alguns enxames que às vezes aparecem. Outrora, o que iam fazer lá? Iam lá, queimava, abatiam as abelhas. Não, agora não, você liga, ou para o bombeiro, que nós já estamos para assinar o convênio com eles, ou para nós, vai os nossos técnicos lá, que foram treinados para fazer isso, faz a captura desse enxame e leva para a zona rural para os produtores apicultores. Divide esse enxame, de um enxame capturado, você faz até 2, até possivelmente 3 outros nas caixas para produzir mel e cera, e para fazer o produto. Então você tem, além do incentivo à produção, a condição ambiental, a sustentabilidade, e a abelha é responsável por polinização. Sim. A nossa vegetação, as lavouras que nós temos, o milho que precisa, a abelha tem um papel essencial. Então, mudamos esse perfil. Hoje nós somos aliados deles, ou eles são nossos aliados, que isso gera renda, gera oportunidade de negócio. Disque Abelha. Então aí o número é esse mesmo também lá, que eu falei aqui. Esse mesmo. Está no rodapé aí, coloca de novo aí, a Boca então, que é o Zap. Tem, quando diz que abelha, está com uma caixa de abelha aí, em vez de você botar fogo, essas coisas, chama lá o pessoal que vai achar um jeito
de fazer com que as coisas funcionem lá. Eu tenho que encerrar o programa. Antes de encerrar, posso convidar você um dia Pode. para fazer uma coleta de abelha, visitar uma colmeia? Vamos. Então vou oportunizar. Lorenberg vai junto. Lorenberg falou que não vai nem colocar aquele negócio. Não, Diz que ele aí tem não medo. pode. Não, aí, Não, Lorenberg questão de segurança, aí ele vai ser igual eu, ficava só olhando de vai longe. aparecer aqui no dia seguinte com a cara desse tamanho assim, inchado, beição assim, inchadão. É assim. impressionante, cara. Obrigado, Vicente. Muito bom o bate-papo aqui. Esse espaço, até em função de tudo que vocês estão produzindo lá, estará sempre à disposição. Agradeço, primeiro a Deus por nos oportunidade e a você, ao meu vereador, ao vereador Felipe Corrêa, que ontem me ligou convidando para vir, por meio que você assim solicitou. Né? Professor Lorenberg, sempre um prazer compartilhar esta mesa com o senhor. Eu que tenho a oportunidade de ouvi-lo e vê-lo, ouvi-lo no rádio da FM e ouvi-lo também, não só aqui, mas em outros momentos. E você, Paulo, esteja sempre à disposição. Desculpa a canseira de atendê-lo, mas eu estava aguardando a audiência com o prefeito. O Abílio faz reunião com o povo, com o secretariado dele, até a meia-noite, rapaz, 11 horas ou meia-noite. Saímos de lá 10h30 da Aí, noite. estou falando para você. Obrigado então, você. Obrigado, Olha foi um só, o Lorenberg, até amanhã então, meu Até caro. amanhã, até amanhã. Sexta, amanhã. Fique agora com a transmissão do duelo entre Vila Nova e Coritiba, válido pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Essa partida será lá no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o Oba, em Goiânia. Então, a gente se encontra amanhã, tem futebol chegando aí. Fica bem, fica com Deus também.